Olá! Eu sou Kelly Soares e hoje eu vou iniciar uma série de mitologia, isso mesmo, eu vou ler aqui a cada vez um mito. Vou começar utilizando o livro Arte, Terapia e as Deusas, Vivenciando o Olimpo, que é de Lígia Diniz, a organizadora, seguida de todos esses autores: Bianca Oigman, Bruno Elias, Juliana Rangel, Leila Moutinho, Maria Cristina de Rezende, Mônica Valéria Laromila e Rossana Lourenço. Honrando esses autores, eu recomendo que você tenha esse livro em casa para que você possa reler. Além dos mitos das deusas, elas trazem ainda algumas vivências que podem ser feitas. Eu vou começar hoje pelo mito de Deméter. Deméter, a terra-mãe, a deusa dos cereais, a grande mãe nutridora. Deméter, ou Ceres para os romanos, é a deusa-mãe. Representa o arquétipo da grande mãe, a nutridora e a cuidadora. Ela é receptiva, mantenedora e acolhedora, a própria expressão da doação. Deusa dos cereais, daí seu nome Ceres, ela rege as colheitas e as plantações, os ciclos da natureza. Foi ela quem ensinou aos gregos a arte da agricultura, possibilitando que eles fixassem suas residências, pois antes precisavam ser nômades em busca de frutas e cereais. Como deusa mãe, Méter quer dizer mãe, sua função principal é cuidar de sua prole e daqueles que estão ao seu redor. Deméter é também nutridora espiritual, pois ela rege os ensinamentos mais sagrados para os gregos, os mistérios eleusis. Filha de Ré e Crono, neta de Geia e Urano, ela traz em si a ancestralidade do feminino fértil e gerador, diferenciando-se de sua avó Geia, um feminino mais indiscriminado, mais caótico da criação, aquele sem forma e sem organização, para um feminino mais organizado, mais paciente, esperando o momento certo de plantar e colher. Como deusa da natureza, Deméter nos traz a sabedoria da terra, das sementes, das plantações, dos ciclos naturais, a capacidade de esperar até que as coisas estejam prontas. Seu principal elemento é o trigo, matéria-prima do pão e o milho, símbolo da fertilidade. Tais aspectos deste arquétipo têm profunda ligação com a função sensação, o corpo físico, a capacidade de senti-lo, a materialização das ações e dos desejos, a criatividade como fonte fértil da nossa psique, a organização do espaço, o enraizamento, a criação efetiva no plano material, no cotidiano, no dia a dia. É o lidar com os sentidos, o comer, o cozinhar, o tocar afetivamente. É o abraço carinhoso, o toque do afago, o cuidado com o corpo e com a alimentação. É o cuidar da terra, das plantas. O corpo da Deméter não é sentido como um corpo estético ou erógeno, mas como um corpo gerador, materno e criador. Um templo digno de atenção e cuidado. Esse corpo é tido como uma extensão da Mãe Terra, que um dia retornará à sua fonte para dar origem a um novo ciclo, a um novo corpo. Teu corpo deixarás aqui para que com ele eu fertilize a terra para gerar outras vidas. Esta é minha lei, que determina que os mortos deverão ser enterrados. Servirão de adubo para outras vidas que haverei de gerar. Empresto a matéria que te compõe e exijo a devolução para prosseguir o milagre da eterna ressurreição dos corpos. Esta é a minha lei. O mito de Deméter é intimamente ligado ao de sua filha Perséfone, ou Core, que fora raptada por Hades. Core é fruto da fertilização de Zeus com Deméter. Deméter descobriu, com a ajuda de Hécate e Hélio, o deus Sol, que o rapto da filha por Hades tinha sido tramado por seu irmão consorte Zeus. Inconformada, ela se recusa a permanecer no Olimpo, vaga, pesarosa e triste, e assim como ela,
a terra entristece, seca e deprime. Andando tanto tempo sem rumo pelos campos e localidades, ela então se disfarça de uma velha idosa e, irreconhecível, chega a Eleusis, onde é encontrada por uma das filhas do governador. Ela contou à jovem que buscava trabalho como ama e foi prontamente levada a Metanira, mulher de Célio, o governador. Ela cuidou do menino Demofonte como um deus, inclusive alimentando-o com ambrosia. Quando a deusa estava para colocá-lo no fogo que o tornaria imortal, sua mãe o surpreendeu, impedindo-a, e assim Deméter se apresentou em seu esplendor divino, ordenou que erigissem um templo e lá se prostrou desolada pela perda da filha. Se a própria terra para, nada nasce. A raça humana perecia de todos os bens que, pela falta de víveres, não podia mais oferecer ofertas e sacrifícios. Zeus ordenou que se pedisse clemência à deusa, mas foi em vão. Ela só retornaria ao Olimpo se a filha para ela voltasse. Quando esta retornou por obra de Hermes, Deméter fertilizou a terra, permitindo o nascimento e crescimento de todas as coisas. Então os mistérios eleusianos foram iniciados. Cerimônias religiosas, ensinadas pela própria deusa em retribuição à acolhida que lhe foi oferecida no momento de desespero, nas quais os iniciados aprendiam, por meio de mistérios, segredos vetados aos comuns, a encontrar o elixir da vida que lhe permitiam viver em contentamento e destemor, inclusive da morte. O mito mostra o alicerce de Deméter como mãe. É por meio da sua relação com a filha que o arquétipo da deusa se mostra em sua potência máxima. A maternidade e o cuidado são os aspectos mais importantes e funcionais em mulheres com esse arquétipo mais forte. São mulheres que terão prazer em prover o existir de outrem, possuem disponibilidade ininterrupta e inconsciente, cerne de sua ação no mundo. Este arquétipo não está restrito ao ser mãe biológica, mas também mulheres Deméter podem buscar profissões assistenciais ou serem mães de criação ou amas secas, assim como a deusa fez com Demofonte no mito. A mulher Deméter possui uma imensa generosidade com os outros. Ela não nega ajuda, mesmo que isso implique cansaço e exaustão de suas energias, pois dizer não é uma das grandes dificuldades desse arquétipo. Perde em assertividade e pode padecer de uma negação de si mesma, mas possui a capacidade de uma verdadeira doação ao outro. Auxílio é seu enfoque. Ela busca atender às necessidades do outro em tudo aquilo que ela acha necessário, mesmo que essa busca possa esconder a pretensão de saber melhor do que este outro precisa. Por ser boa demais e perdoar sempre, corre o risco de alimentar o monstro do outro. Deméter pode padecer de onipotência e refrear ou desabrochar da individualidade daqueles a quem cuida. O desejo de ser mãe é o norte da mulher Deméter. A maternidade lhe traz a plenitude. Entretanto, os filhos crescem e deixam a casa dos pais. É nesse momento que a mulher sofre com um ninho vazio e deprime. Assim como a deusa deprime e seca a terra, deixando-a árida ao se ver longe de sua amada filha. A mulher que se depara com a impossibilidade de ter filhos, com a saída dos filhos de casa ou até mesmo a distância emocional de algum filho, que algum filho possa vir a ter com ela, acaba por deprimir ou entrar em contato com o lado sombrio de Deméter, que é a raiva que sente de ser rejeitada, tornando-se possessiva e controladora perante os filhos e suas relações. Este é o aspecto da mãe devoradora, aquela que, por amor, superprotege, controla, manipula e tenta possuir a vida do outro para que assim consiga cumprir seu papel de mãe, pois, sem isso, Deméter se vê impossibilitada de manifestar sua força. Por ter seu foco voltado para o outro, depender do outro para expressar sua doação, ela é considerada uma deusa vulnerável. Mulheres com esse arquétipo ativado não têm muitas aspirações e expectativas com os homens. Buscam neles a oportunidade de atingir o seu propósito maior, o de ser mãe, mesmo que muitas vezes sejam mães dos próprios maridos.
Seu parceiro ideal é o homem provedor, que lhe proporcione uma estrutura familiar sólida para que ela possa gerar e cuidar da prole. No mito de Deméter é mostrado o sofrimento dessa deusa matriarcal diante da forma violenta como sente a trindade de deuses do mundo patriarcal: Poseidon, Zeus e Hades. Os primeiros possuindo-a e o último usurpando-lhe aquilo que se sabe ser o dom. Poseidon se disfarça em cavalo, persegue Deméter, que fugira do deus dos mares como égua, e ao encontrá-la estupra. Zeus impõe à deusa a fertilização ao se transformar em serpente, dando origem à sua filha Coré. E Hades rapta sua amada filha. Esses encontros violentos podem ser vistos como a passagem do matriarcado para o patriarcado, onde a relação com a natureza e com o feminino foi dando lugar à tecnologia e à assertividade masculina. Essa transição aparece no mito de forma agressiva, pois mostra a dificuldade do próprio arquétipo em lidar com mudanças, sentindo-as sempre de forma brutal. Para uma mulher tipo Deméter, que não busca a integração de outras deusas, como Afrodite ou Atena, nem o desenvolvimento e amadurecimento de seus aspectos mais profundos, poderá sentir o encontro com o masculino desconhecido dentro de si como um processo de extrema violência, aumentando a resistência da mulher em buscar o caminho do autoconhecimento, da integração de seus mundos, surgindo a depressão como resistência, como negação do sofrimento diante da fatídica transformação, diante das mudanças que a vida exige. Mas, se ela entra em acordo com algum aspecto mais obscuro de sua psique, como a necessidade de dizer não, o confronto com a raiva e o desapego, ela pode vislumbrar um caminho para o encontro com sua semente germinadora, desenvolvendo a capacidade de se autonutrir, de se cuidar, trazendo a fertilidade ao solo de sua própria vida. Segundo o mito, Deméter encontra Hécate e pede-lhe que a ajude a descobrir o que aconteceu com a sua amada filha. Hécate aparece como um aspecto do submundo, a deusa que caminha dos céus até embaixo da terra. Este encontro, portanto, é uma aproximação de Deméter com seu lado mais obscuro. Diante da jornada rumo ao encontro com a sua filha Perséfone e consequente integração dos mundos inconsciente e consciente, Deméter se torna a deusa dos mistérios de Eleusis, cujo simbolismo da iniciação é exatamente trazer luz à consciência, expandi-la, integrar o ego ao self, morada dos deuses, de todos os arquétipos, assemelhando-se ao objetivo do processo de individuação. Os mistérios são na forma de dramatização e da ritualização, a busca do iniciado em retirar o véu das ilusões, as personas e compreender a natureza da sua alma, o self. A relação entre Deméter e Perséfone é, então, a responsável em receber a cada primavera esse aspecto do feminino que vem com um conhecimento e uma sabedoria sobre seu mundo sombrio, cada vez maior, integrando este mundo interior com o mundo da consciência. Perséfone, a filha da terra que tudo produz, Deméter é a semente. A terra alegra-se com a visão das plantas e flores, mas elas murcham e secam, e a semente desaparece rapidamente da face da terra quando é espalhada no solo. O temido monarca do submundo tomou posse dela. Em vão, a mãe procura por sua filha. Toda a natureza entristece por sua perda e tudo sofre com ela. Mas secreta e invisivelmente a semente desenvolve-se no regaço da terra e finalmente ela desabrocha. O que estava morto agora vive. A terra, toda enfeitada com verde frescor, alegra-se com a recuperação da sua filha há muito perdida e tudo compartilha dessa alegria. Os ritos e mistérios de Eleusis. Editora Madras, 2004, página 89. Como deusa da natureza, da maternidade, dos mistérios ocultos, Deméter contém em si a força do feminino. Representa o poder das entranhas da terra. Alimenta a humanidade com seu trigo e seus cereais, com a agricultura e a arte de plantar. Nutre-os com seu colo afável e sua nutrição emocional.
e proporciona o alimento da alma e do espírito ao ensinar a jornada em busca do desenvolvimento interior. Ativar Deméter é desfrutar dos prazeres simples da vida, é ter paciência e a delicadeza de experienciar os plantios e as colheitas da própria vida, respeitando o momento de amadurecimento de cada aspecto da existência. É ter a capacidade de se perceber como parte da natureza e vivenciar sua sabedoria, entendendo e aceitando as mudanças e separações que a vida impõe, mesmo aquelas que envolvem dor, e emergir desse sofrimento com maior saber e compreensão espiritual, tornando-se assim forte como o próprio chão e desenvolvendo o seu poder criativo de fertilizar o solo da sua própria jornada.